Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando a parte Faça Seu Melhor no Ministério da semana 26 de dezembro a 1º de janeiro, onde teremos a primeira conversa, revisita e o estudo bíblico. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Espero de coração que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová possa lhe dar sempre a força necessária para que assim vocês possam continuar fazendo a sua vontade. Vamos agora juntos considerar as demonstrações da parte Faça Seu Melhor no Ministério. Espero que de alguma forma possa ajudar vocês em suas designações. Então a primeira conversa na apostila 3 minutos diz assim: use o assunto da primeira conversa que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia. O morador ele corta a conversa de um jeito comum em seu território, mostre como responder. E no final vamos fazer a análise da lição número 4 da nossa brochura. Então, a primeira conversa a gente pode iniciar assim. Então, Marta é a publicadora e o nome da moradora eu coloquei de Ruth. Então, Marta inicia. Bom dia, vizinha. Vejo que levanta cedo para cuidar do jardim. Então, o morador responde. Bom dia. Realmente, eu levanto para trabalhar, diferente de vocês, que ficam aí levando promessas mentirosas. Então, Marta diz, entendo. Realmente, existem muitas pessoas que falam mentiras. A nossa diferença é que o que falamos está na Bíblia. Você acredita na Bíblia? Então Ruth, a moradora, diz, na Bíblia sim, em pessoas já é complicado. Então Marta diz, como você se chama? Então Ruth se apresenta, meu nome é Ruth. Marta continua, Ruth, assim como você está limpando o seu jardim das ervas daninhas, Deus promete que no futuro Ele vai acabar com toda a maldade, aonde você e eu poderemos viver em paz. Acredita nisso? Então Ruth diz, se estiver na Bíblia, sim. Marta continua, e está. Veja só o Salmo 37, 11 e 12. Então, após a leitura do texto, você diz assim, viu que notícia excelente? Você já pensou nisso? Então Ruth diz, olha, se isso realmente acontecer, vai ser muito bom. Eu particularmente ainda não havia pensado nisso. Marta continua, pode ter certeza que vai. E com a ajuda da Bíblia, eu vou te mostrar que esperança a Bíblia nos dá para o futuro. Então aqui eu finalizo, você pode finalizar da maneira que você achar mais interessante essa demonstração. Então, a análise dessa demonstração é o ponto número 4, que diz assim, prepare as pessoas para entender o texto. Então, o que você deve fazer? Deixe claro o motivo de você ler um texto. Então, como você pode fazer isso? Pense no ponto que você quer destacar, mostre que tudo que você diz vem da Bíblia e deixe a pessoa curiosa. Perceberam que durante a demonstração, Marta, ela diz que tudo que ela fala está na palavra de Deus, mostra o texto e faz a leitura do mesmo. E no último ponto, ela deixa a pessoa curiosa, porque ela faz uma ilustração que assim como ela está limpando o seu jardim, Deus também vai limpar a terra. Então, antes de fazer a leitura do texto, ela preparou a pessoa para o entendimento do mesmo. Então, se você tiver com essa designação, se atente para esses pontos, para que assim você também possa fazer uma boa parte. Então, passando agora para a revisita, ela diz assim, use o assunto da revisita que aparece na seção Conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o site jw.org
e deixe um cartão de visita do site. Após a revisita, nós vamos fazer a análise da lição número 6. Então, essa demonstração nós podemos iniciar assim. Então, Marta, ela diz: boa tarde, Ruth. Então, Ruth diz: boa tarde, Marta. Entra aí. Então, depois de sentadas, Marta, ela continua: conforme combinamos, vamos mais uma vez deixar que somente a palavra de Deus fale. Você havia me dito que tinha uma Bíblia. Está com ela aí? Ruth diz: sim, já está comigo. Marta continua: abre aí então no último livro da Bíblia, Apocalipse 21, 3 e 4, e veja a esperança que a Bíblia nos dá para o futuro. Você poderia ler esse texto? Então Ruth diz: sim, claro. Diz assim. Então faz a leitura do texto e depois Marta diz: excelente! Percebeu que esperança maravilhosa? Deus mostra que no futuro vai acabar com a morte, com a dor e vai trazer várias outras bênçãos para nós. Você já tinha ouvido essa esperança? Então Ruth diz: confesso que não. Marta continua: para que você possa entender melhor o que pode ser feito para ter essas bênçãos futuras, você precisa estudar a palavra de Deus. Esse cartão de visita que eu trago aqui comigo traz um site muito bom, que se chama jw.org. Dentro dele existe várias informações, inclusive essa que estamos conversando. Na próxima semana, eu vou te mostrar o que pode ajudar você a entender a Bíblia. Então aqui eu finalizo a revisita e deixo margem para que você possa finalizar a sua designação. Então o ponto a ser considerado é o ponto número 6, que diz assim: explique por que você leu o texto. Então o que deve ser feito? Leia o texto e explique o que ele tem a ver com o ponto antes de ir para a próxima ideia. Então aqui traz algumas sugestões de como pode usá-lo para colocar em prática. Então destaque as palavras-chave, destaque o ponto que você quer que a pessoa se lembre e explique de modo simples. Se vocês perceberam, após a leitura, Marta, de maneira simples, ela repete as palavras do texto e garante que aquilo que está escrito ali, Deus irá trazer no futuro. Então, ela destacou as palavras-chave, destacou o ponto que ela quer que a pessoa se lembre e explicou de modo simples, em poucas palavras. Então, podemos dizer que também a Marta, que é a publicadora, se saiu muito bem nessa designação. E com certeza, se você aplicar aquilo que a brochura pede, também se sairá muito bem. Então vamos fazer agora o estudo bíblico de 5 minutos, que está no Seja Feliz para Sempre, lição 8.6. E após a demonstração, vamos fazer a análise da lição 19. Então, o estudo bíblico nós podemos iniciar assim. Então, Marta diz: muito bem, Ruth, vamos passar para o ponto 6. Vamos ver o que Jeová faz pelos amigos dele. Para responder à pergunta que se segue, vamos primeiro ver o vídeo Jeová fez muita coisa por mim. Aí depois do vídeo, nós iremos fazer a pergunta que se segue, tá bom? Então, finge que viu o vídeo e depois você faz a pergunta. A mulher no vídeo sofria com pensamentos e sentimentos negativos. Como Jeová ajudou essa mulher? Então Ruth, ela diz: bem, ela conseguiu perceber, por meio de um estudo, que Jeová iria sustentá-la, ajudá-la, segurar firmemente a sua mão. Então, com certeza, ela conseguiu perceber que Jeová estava lhe ajudando. Então, Marta continua:
O que isso nos ajuda a entender sobre Jeová? Então Ruth responde: bem, isso me ensina que Jeová ele sempre está pronto para nos ajudar, independente das dificuldades que estejamos passando. Se nós buscarmos, fizermos oração, continuar assistindo às reuniões, indo no serviço de campo, fazendo as coisas de Jeová, com certeza Ele irá nos sustentar e nos fortalecer. Então Marta diz: excelente. Vamos fazer a leitura agora de Isaías 41, 10 e 13. Você pode ler. Então, após Ruth fazer a leitura do texto, você diz: ótimo. Então a pergunta: o que Jeová promete para todos os amigos dele? Então Ruth diz: o texto mostrou que ele está conosco, vai nos fortalecer, vai segurar a nossa mão. Isso nos ajuda a ver que ele sempre estará do nosso lado. Marta diz: isso mesmo. Você acha que Jeová pode ser um bom amigo? Ruth diz: sim, com certeza. Marta continua: por que você acha isso? Então Ruth diz: não tem nem como explicar. Hoje uma pessoa que tem um amigo famoso já se acha o tal. Imagina amigo do Deus do mundo. E além disso, ele é o nosso Criador, nosso Pai. Então ele sabe tudo de que necessitamos. Marta diz: verdade. E uma das formas de ter Deus como nosso amigo é conversar bastante com Ele. E você pode fazer isso por meio da oração constante a Deus, falando sobre os seus sentimentos e desafios. E Ele, como um pai e amigo, pode ter certeza que Ele estará pronto para lhe ouvir. Então aqui eu finalizo o estudo e deixo margem para você finalizar a sua designação. Então, como dito anteriormente, o ponto a ser analisado na nossa brochura é o ponto número 19. Ponto número 19, deixa eu achar aqui, que diz assim, ó: toque o coração das pessoas. Então, o que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e agir de acordo com isso. Então, como você pode fazer isso? Ajude as pessoas a pensar sobre si mesma, concentre-se no que as pessoas têm de melhor e deixe que Jeová seja o foco. Então, a publicadora aqui ela usou um dos pontos, que é exatamente o primeiro. Faça perguntas que as ajudem a analisar seus sentimentos. Então, Marta aqui fez duas perguntas, né? O que isso nos ajuda a entender sobre Jeová? E como você acha que Jeová pode ser um bom amigo? Então, ao fazer essas perguntas, ela fez com que a pessoa se expressasse, desse a sua opinião. E ela deixou Jeová em foco quando ela fez a leitura do texto e no final explicou que ela necessitava fazer oração, explicando aquilo que ela passava para que Jeová pudesse responder às suas perguntas. Então ela fez com que ela entendesse que Jeová é sempre o foco daquilo que nós ensinamos. Então, por se fazer assim de uma maneira simples e fácil, podemos dizer também que a publicadora se saiu muito bem em sua designação. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final dessa parte. Demonstrações simples, fáceis, baseadas exatamente naquilo que a apostila pede. Espero que tenha sido útil para você. Então, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.